glória a Deus, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus, que Deus já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nesta manhã, no nome de Jesus, hoje dia 11/1/2026, onde nós estamos nessa manhã para bendizer, louvar e agradecer o Senhor. Eu te convido, no nome de Jesus, se não for inscrito, inscrever neste canal, deixar o seu like, nos comentários, deixar o seu pedido de oração, onde eu estarei, no nome de Jesus. Glórias a Deus, orando a seu favor, orando a favor da sua família, orando a favor dos desejos do seu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Aqui quem cumprimenta é a nossa irmã Daniela. Glórias a Deus, aleluia. Onde eu estarei aqui intercedendo a seu favor, a favor da sua família. Esse canal é um canal de oração, é um canal que Deus preparou. Glórias a Deus, aleluia, para estar ajudando a sua vida em oração. Deixa aí, glórias a Deus, o seu pedido de oração, no nome de Jesus. Deixa o seu like para o YouTube enviar as orações para quem precisa e necessita receber de Jesus, amém? Nessa manhã vamos orar ao nosso Deus, vamos buscar a sua face, a sua presença, para que Deus venha agir, mover e trabalhar a nosso favor, no nome de Jesus. Te convido a entrar aí à noite, às 8 horas, onde nós temos, glórias a Deus, oração sobre a campanha a favor da família, amém? Glórias a Deus, onde nós estamos entrando aí e orando a favor da sua família, no nome de Jesus. Vamos buscar a face do nosso Deus e apresentar as nossas petições nas mãos de Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus querido, Pai amado, nessa manhã nós já colocamos aqui, Senhor, diante da sua face e diante da sua presença, Deus querido, Pai amado, apresentando, Senhor, todos que estão aqui, Deus querido, Pai amado, neste canal, apresentando o lar, a família, apresentando, Deus querido, Pai amado, as nossas vidas diante do Senhor. Perdoa, Jesus, os nossos pecados, nossas falhas. Perdoa, Senhor, nessa manhã, nossas dívidas, nossas ofensas, olhar, falar, retira de nós, Pai, as palavras, gestos, pensamento, tudo aquilo, Pai, que não vem do Senhor, retira de nós, Pai, nessa manhã. Somente o Senhor cresça, Deus querido, Pai amado, e que nós viemos diminuir, Senhor, nessa manhã. Nós entregamos, Deus querido, Pai amado, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu entrego, Deus querido, Pai amado, a vida desse jovem, dessa criança. Jesus, eu te peço que nessa manhã vai entrando o Senhor, nessa manhã, Deus querido, Pai amado, e vai revestindo, Senhor, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, vai revestindo, Senhor, a vida desse jovem, dessa criança. Jesus, nessa manhã, passa Espírito Santo de Deus, passa Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre os nossos lares, sobre, Senhor, cada membro, Deus querido, Pai amado, da nossa família, e vai operando, Jesus, e vai operando, Jesus, e vai operando nessa manhã, Espírito Santo de Deus, vai operando a cura, vai operando, Senhor, a libertação, a salvação. Jesus, nós entregamos, Deus querido, Pai amado, todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs que necessitam nessa manhã da ajuda do Senhor. Jesus, olha aí, Senhor, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que entrou aqui e está, Deus querido, Pai amado, com necessidade na sua vida, Deus querido, Pai amado, conjugal, na sua vida, Deus querido, Pai amado, espiritual, na sua vida, Deus querido, Pai amado, precisando, Deus querido, Pai amado, de um socorro do Senhor, que nessa manhã, Deus querido, Pai amado, essa pessoa venha ser socorrida pelo Espírito Santo de Deus, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus passa sobre, Senhor, os umbrais dessa casa, Jesus, sobre, Deus querido, Pai amado, os cômodos dessa casa. Jesus, derrama o seu poder, Jesus, derrama a sua graça nessa manhã, retira, Jesus,
Tudo aquilo que não é do Senhor, retira, Jesus. Tudo aquilo que não é do Senhor, vai quebrando nessa manhã, Jesus. Vai quebrando, Jesus, nessa manhã, os impedimentos, Senhor. A seta, a praga, vai quebrando, Senhor, as doenças, as enfermidades. Quebra, Jesus, nessa manhã. Ó Deus querido, Pai amado, os impedimentos, Jesus. Vai derramando, Jesus, o seu poder. Vai derramando, Jesus, a sua graça. Vai ungindo, Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs. Senhor, vai ungindo a nossa mente, Senhor. Vai ungindo, Deus querido, Pai amado, os nossos corações, Senhor. Meu Deus, onde houver, Deus querido, Pai amado, dores, meu Deus, sobre este corpo, Jesus, que nessa manhã o Senhor vai curando, que nessa manhã, Deus querido, Pai amado, o Senhor vai transformando, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, retirando, meu Deus e meu Pai, da vida dela, Senhor, a praga, a doença, a enfermidade, o vírus, a bactéria. Jesus vai operando, Jesus vai tirando, Senhor, dos caminhos dela, Senhor. Olha aí, meu Deus e meu Pai. Oração contrária, inveja, o olhar de maldição, palavra maldita, vai quebrando, Jesus, vai quebrando, Jesus, da vida dela, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, e vai desmanchando, Senhor, toda a obra do mal, Senhor. Jesus vai operando, Jesus vai transformando, Jesus vai dando livramento e vai dando, Senhor, revestimento espiritual. Senhor, passa nessa manhã e cura, Deus querido, Pai amado, a vida, Jesus, dos meus irmãos, a vida, Jesus, das minhas irmãs. Senhor, vai operando, Senhor, vai operando, Senhor, nessa manhã, e vai revestindo, meu Deus e meu Pai, com o seu poder. Jesus, olha aí, Senhor, a mente, o coração. Jesus, olha aí, Senhor, meu Deus e meu Pai, na vida conjugal, na vida, Jesus, espiritual, na vida, Jesus, financeira. Jesus, quebra, Senhor, vai quebrando, Jesus, os impedimentos. Jesus, olha aí, Senhor, com olhar de compaixão, Jesus, com olhar de misericórdia, Jesus, e tira, Senhor, aquilo que não é do Senhor, dos caminhos, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Jesus, nessa manhã, Senhor, ajuda a vida desse jovem, Senhor, que precisa da ajuda do Senhor, desse jovem, Senhor, que necessita de algo, Senhor, vindo da parte do Senhor. Livra, Senhor, do vício, Senhor, da prostituição, da droga. Senhor, livra, Jesus, do crime, Jesus. Olha aí, Senhor, essa pessoa que nessa manhã, Jesus, acordou, Senhor, e o seu coração, Senhor, se encontra angustiado, se encontra, Jesus, deprimido, Jesus, se encontra, Jesus, cansado, Senhor, e afadigado, Jesus, que nessa manhã o Senhor traga, Jesus, a ajuda do Senhor sobre a vida dele, sobre o coração dele, sobre a vida dela, sobre o coração dela, Jesus. Repreenda, Senhor, toda a obra do mal, toda perturbação, toda tentação, Jesus, que tenha, Senhor, entrado, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa. Olha aí, Jesus, quanto, Senhor, desânimo, angústia, tristeza, que nessa manhã o Senhor vai passando, Jesus, e vai tirando, Senhor, o desânimo, a angústia, a tristeza, que seja arrancado pelo sangue de Jesus. Meu Deus, nós apresentamos aqui, Senhor, esses papéis, Senhor, que se encontram ali na justiça e precisa da ajuda do Senhor. Meu Deus, seja o advogado, seja, Senhor, o juiz da causa e opera maravilhas, Senhor, sobre, Senhor, os papéis dessa pessoa que almeja, Pai, receber do Senhor. Jesus vai operando, Jesus vai transformando e vai operando lá, Senhor. E vai trazendo, Jesus, a ajuda do Senhor sobre a vida deles, meu Deus. Opera maravilha, Senhor. Essa pessoa, Jesus, que há muito tempo, Senhor,
quer conseguir ali, Senhor, um auxílio, Jesus, para ajudar a sua família, meu Deus e meu Pai, entra com providência, Senhor. Jesus, eu apresento, Senhor, essa pessoa que se encontra enferma, com caroços, Senhor, cancerosos no seu corpo aidético. Jesus, tenha misericórdia, passa nessa manhã, Jesus, e vai curando, Senhor, e libertando, Jesus, a vida deles, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus venha, Senhor, estabilizar a saúde deles, que eles venham, Senhor, sentir a presença do Senhor e a graça do Senhor, cuidando, Deus querido, Pai amado, da vida deles, meu Deus. Olha aí, Senhor, opera maravilha e repreenda o mal. Jesus, nessa manhã, nós entregamos as crianças, Senhor, em casa, na rua, nas escolas, na creche, Senhor, dá livramento, Jesus. E olha, Senhor, meu Deus e meu Pai, a vida dessa criancinha, Jesus, que se encontra com dores, oprimida, que no nome de Jesus ela seja curada, que no nome de Jesus ela seja alcançada. Jesus vai alcançando, Senhor, nessa manhã, Senhor, a vida dessa criancinha que precisa da ajuda do Senhor. Meu Deus, nós entregamos, Senhor, os enfermos nessa manhã nas suas mãos, nós entregamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, a vida conjugal, Senhor, este casamento, essa família, Jesus, restaura lá, Senhor, sobre o casamento, Jesus, traga restauração do Espírito Santo de Deus sobre o casamento, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, Jesus, que nessa manhã o Senhor venha, Jesus, ali, Senhor, estabilizar sobre os casamentos, Jesus, e dai, Senhor, revestimento espiritual na mente, no coração, e traga, Jesus, a transformação do Senhor. Jesus, nós entregamos nas suas mãos, Senhor, que nessa manhã o Senhor pega, Jesus, cada pedido de oração, Senhor, nas suas mãos, e livra, Senhor, no lar, na vida sentimental, espiritual, na vida, Jesus, financeira. Jesus, que nessa manhã ele seja, Pai, alcançado pelo Espírito Santo de Deus, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus esteja lá, Pai, estabilizado, Senhor, para livrar e para guardar, Jesus, a vida deles, meu Deus, que eles, Pai, seja consolado pelo Senhor, meu Deus, essa pessoa, Jesus, que está, Senhor, com seu sono, Senhor, não está muito bem, Senhor, para dormir, Jesus. Nessa manhã nós entregamos a vida dela, Jesus, que ela venha sentir paz, que o sono, Senhor, dessa pessoa, Jesus, esteja direcionado nas suas mãos. Ajuda ela, Jesus, repreenda, Pai, esse espírito, Jesus, que, Senhor, não deixe, Senhor, que ela tenha paz para dormir, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor. Jesus, essa pessoa que não tem paz dentro do seu lar, na sua casa, mas que nessa manhã ela venha sentir a paz do Senhor, que nessa manhã ela venha sentir o Espírito Santo de Deus abraçando, Senhor, a vida dela e dando, Senhor, livramento do Senhor. Estabiliza lá, Senhor, a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia sobre a mente, sobre o coração dela, que ela venha sentir o refrigério do Senhor. Meu Deus e meu Pai, nessa manhã, ajuda, Jesus, todos que foram apresentados, Senhor, nessa manhã. Jesus, perdoa os pecados e as falhas e ouve, Senhor, o clamor e a oração, a súplica, Jesus, que está feita nessa manhã pelo Senhor. Nós acreditamos no seu livramento, nós acreditamos, Jesus, na sua providência, nós acreditamos que nessa manhã o Espírito Santo de Deus está guiando, Senhor, a nossa vida, está guiando, Senhor, a nossa família. Sabemos que nós podemos, Pai, descansar somente no Senhor, que nessa manhã as nossas almas, Senhor, venha ser descansada e venha ter o refrigério de Jesus sobre nós, que nessa manhã essa casa, esse lar, essa família seja, Senhor, refrigerada, Senhor, pelo seu Espírito Santo,
que o refrigério do Senhor esteja junto, Pai, com cada irmão e irmã nessa manhã, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim nós te pedimos e cremos e agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. E amém, e amém, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus, que Deus abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Que Deus traga o refrigério, né? Aleluia, sobre, glórias a Deus, aleluia, na sua vida, no nome de Jesus. Vou deixar uma palavra aqui vinda do coração de Deus para o nosso coração. Se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 97, no versículo 1, que diz assim: o Senhor reine e regozija-se, a terra alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça, juízo são a base do seu trono. Um fogo vai diante dele e abraça os seus inimigos ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, e a terra viu e tremeu. Os montes derretem com cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Glórias a Deus. Confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura, que se gloriam de ídolos, prostrais vós diante dele, todos os deuses. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Deixar essa palavra aqui para você ler, refletir e entender da palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Senhor Jesus quer falar ao seu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?